New York Knicks é campeão da NBA. E sinceramente, eles mereceram cada segundo dessa festa. Mas eu acho que muita gente por aí tá tirando a conclusão errada, completamente errada, sobre essa série. Se você for dar uma olhada nas redes sociais, você vai ver muita gente falando que o elenco do Spurs pipocou e que eles não eram o suficiente. E deixa eu te falar uma coisa, o Spurs não perdeu porque não tinha talento o suficiente. Eles perderam porque ainda não aprenderam a vencer. Existe muita diferença entre você ter um time talentoso e um time cascudo, com o caneco pronto pra vencer. Se você assistir essa série inteira com atenção, detalhe por detalhe, isso fica muito claro. No vídeo de hoje, vamos entender o que levou o Knicks à taça e o que levou o Spurs a ser tão massacrado pela mídia. Mas antes de falar do Spurs, a gente precisa fazer justiça. O Knicks merece toda a torcida no Madison Square Garden. Durante anos, esse time foi o ralo da NBA, motivo de piada, gerido de forma questionável. Foram anos de reconstruções bizarras, anos de sofrimento e trocas que não faziam sentido e eliminações dolorosas, batendo toda vez na trave. Ver o Knicks campeão é ver uma recompensa de um projeto que finalmente deu certo. Eles montaram um elenco experiente com jogadores que sabiam exatamente o que fazer dentro da quadra, e isso virou ouro nas finais. A defesa desse time foi uma consistência absurda a temporada inteira. Eles sufocaram o Spurs na linha de 3 pontos e fechavam o garrafão como se a vida deles dependesse disso. E é claro, a mentalidade de Nova York de jogar duro, dividir bolas no chão e brigar por cada rebote ofensivo como Josh Hart e Cat. Isso ganha campeonato. E pra mim, Jalen Brunson mereceu completamente o MVP das finais, mano. Tinha gente que tava duvidando dele quando saiu de Dallas. Diziam que não era uma first option e nenhum cara que liderasse um time ao título. Ele calou a boca de todo mundo. Toda vez que o Knicks entrava em pane, toda vez que o Spurs engatava uma corrida de 8-0 e o Garden ficava em silêncio, a bola ia parar na mão do Brunson. Ele controlou o ritmo do jogo como um maestro. Se o jogo precisasse desacelerar, ele usava um jogo de pés bizarro no garrafão. E se precisasse acelerar, ele pontuava todas as vezes em menos de 10 segundos. E mais importante do que as bolas de 3 ou os pontos, ele liderou emocionalmente esse time. Brunson transpirava com calma e contaminava os companheiros. Ele olhava pro banco e passava a mensagem: fiquem tranquilos, eu estou aqui. E isso é uma postura de MVP. E é aqui que a minha opinião começa a ficar forte. O Spurs não perdeu por falta de talento. E muito longe disso. Na verdade, o Spurs perdeu porque tinha juventude e talento demais. Você tem Victor Wembanyama, que já é uma força da natureza. Um cara que impacta o jogo na defesa e no ataque de um jeito que a liga nunca viu. E você tem De'Aaron Fox trazendo velocidade de elite, quebrando a linha de defesa na transição, além de vários outros jogadores jovens, promissores, que pontuavam e defendiam. O encaixe de talento tá ali. No papel, esse time bate de frente com qualquer um. O teto desse elenco é o topo da liga. Então, se o problema não é talento, o que sobrou? Sobrou o fator mental, mano. A verdade é que esse time é muito jovem, mano. Eles não aprenderam a vencer ainda. A maioria nunca chegou nos playoffs. E isso torna esse time muito mais fraco do que a gente imagina. O jogador que era pra ser o experiente simplesmente não faz esse papel. De'Aaron Fox não consegue fazer o papel de líder dentro de campo, que acaba impactando negativamente demais para esses Spurs. No segundo jogo, o Knicks ganhou por apenas 1 ponto. O Spurs teve a bola do jogo nas mãos, mas a execução nos últimos 24 segundos foi bagunçada, típica de quem se precipita no nervosismo. No jogo 4 foi o jogo do OG Anunoby. Ele destruiu. Mas por que ele destruiu? Porque o Spurs permitiu que o Knicks fizesse trocas defensivas, onde o Anunoby explorava jogadores mais leves lá dentro. Faltou comunicação do Spurs ao atravessar essas infiltrações do Anunoby, que foi fatal e destruiu a partida. O jogo 5 foi o retrato da série. O Spurs foi pro último quarto pau a pau com o Knicks, mas no momento de decisão, o Spurs perdeu o último quarto por quase 10 pontos. Não faltou perna, mas faltou foco. Foram erros de posse de bola, foram erros de passes bobos, erros de bolas desperdiçadas e arremessos precipitados. A verdade nua e crua: quando a pressão aumenta, o Knicks cresce e o Spurs diminui na mesma proporção, porque essa é a diferença absurda de experiência dos dois times. Mas se você é torcedor do Spurs, não precisa ficar triste, porque a maioria das dinastias não aconteceram de uma hora para outra. Jordan apanhou anos do Detroit Pistons até entender o que era necessário para ser campeão. LeBron foi varrido em 2007 e perdeu pro Dallas em 2011 antes de virar a chavinha mental. Curry precisou de anos e decisões dolorosas para finalmente ganhar o primeiro anel em 2015. E no caso do Tim Duncan, ele tinha David Robinson. E é por isso que os GMs do Spurs
tem que olhar essa off-season com uma visão muito clara. Eles precisam de maturidade e um líder dentro de campo. Eles não precisam de mais talentos, eles precisam de experiência. E pra mim, o único jogador aceitável pra ser trocado é o De'Aaron Fox. Vamos lá, você tem Dylan Harper, que é um ótimo jogador e que está evoluindo e ele pode assumir a titularidade na PG. E o De'Aaron Fox pode ser trocado por um cara muito mais experiente e principalmente um cara que já aprendeu a vencer. E é exatamente por isso que eu gosto muito dessa ideia. Eles precisam ir atrás de um cara igual o Draymond Green. Eu sei, muita gente odeia o Draymond pelas polêmicas, mas esquece as redes sociais e olha pro basquete. O Draymond traria tudo o que falta no vestiário do Spurs. Liderança extrema. Ele fala na cara, ele cobra e bota a ordem. Defesa genial. Imagina uma defesa com Wembanyama e Draymond Green cobrindo os espaços. Seria um pesadelo histórico para os adversários. Cobrança e experiência. Ele tem 4 anéis nos dedos. Ele sabe o que Curry fez e o que Clay fez. Draymond em San Antonio não impediria todas as derrotas, porque acontece que o basquete é dinâmico. Mas Draymond em San Antonio impede que a aberração que aconteceu nessas finais volte a se repetir. Então sim, justiça seja feita. Knicks merecer esse campeonato, a torcida do Knicks vai comemorar o ano inteiro e Brunson finalmente encontrou seu lugar. Mas sendo sincero, eu acho que essa derrota vai fazer muito bem pro Spurs a longo prazo, porque eles não estavam prontos pra vencer uma final dessa. Isso se provou na soberba do Wembanyama, na falta de maturidade do De'Aaron Fox e principalmente nos erros grotescos nos últimos quartos. Então é isso. Se você gosta de vídeos de NBA, vídeos de NBA 2K, também vou deixar uns vídeos aí no card, provavelmente ao longo do vídeo. Dá uma olhada aí embaixo na descrição. Lembra de ativar o sininho, deixar o like, se inscrever no canal, porque tem muito vídeo desse por aí. E a gente vai fazer um Reconstruindo o Spurs para mostrar que eu estou certo. Fui!